paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus. Irmãos, no dia 15 de junho vai inaugurar o acervo do irmão Itamar Coutinho, ali no Instituto Medita Fé. O Instituto, eu tenho feito vídeos aqui, os irmãos já devem conhecer. A iniciativa foi do irmão Juliano Francisco, ali quando ele foi se desligando, saindo da CCB, fazendo as suas reuniões ali, familiares, e começou o Instituto ali a florescer, a dar frutos, a crescer, e foi inaugurado com uma sede ali em Londrina. O irmão Juliano é genro de um ancião ali de Londrina, um dos mais antigos, até no conselho do Brás, iniciou esse instituto, que ali ajuda, tem repartições como o Pão Nosso, repartições de ensino à música para crianças, e vem muitas mais coisas por aí. E aí, nosso irmão Itamar Coutinho, que é o irmão que é historiador, na verdade, ele se intitula historiador já há muito tempo, por paixão, porque ele gosta muito, e a seriedade com que ele fez o seu livro, e inaugurou o seu livro ali, que é a biografia do irmão Luiz Franciscon, foi de um profissionalismo que talvez nem muitos profissionais têm, porque o irmão Itamar Coutinho foi atrás por gostar muito, claro que a profissão de historiador mesmo foi regulamentada em 2020, mas antes disso ele já estava muito antes criando o seu livro ali, que foi o primeiro em 2016, porque ele gosta. Ninguém é obrigado a ser estudado para lançar um livro, qualquer pessoa pode lançar um livro. E quando ele se chamava de historiador, nem existia essa profissão como regulamentada, no Brasil. E ele não faz por profissão, ele faz porque ele gosta, não é a profissão dele. E aí ele fez esse livro, a biografia do Luiz Franciscon. Eu fui conhecer pessoalmente, lá o acervo dele, lá em Londrina, no Instituto Medita Fé. Agora os irmãos ali estão catalogando tudo, deixando tudo organizadinho para ter uma inauguração bem feita ali no dia 15 de junho. Então tá tendo todo um trabalho aí que vocês podem ver, vocês vão ver aí, para catalogar as bíblias, Ele tem vários tipos de bíblia de outros países, inários, muitos inários antigos que muitos irmãos aí nem faz ideia, ancião nem conhece, cartas do Luiz Franciscon que muitos anciãos nunca viram, tudo ali são cartas registradas, cartas originais, e tá ali tudo para vocês verem no dia dessa inauguração no acervo do Itamar Coutinho, ali no dia 15 de junho no Instituto Medita Fé. Ele fez tudo isso, irmãos, com a dedicação que vocês não fazem ideia. Talvez não tenha outra pessoa aqui, eu acho que não tem. Outra pessoa que foi atrás de conhecer a verdadeira história da CCB, com a cabeça que ele tem de você chegar, é impressionante. Você perguntar, ele falar tudo que está escrito nas cartas, aonde está escrito, citar partes que você não faz ideia. Ele conhece tudo, o homem é uma enciclopédia, e a pessoa não tem nem como desmerecer. Se você pega muitos profissionais de história, vamos supor, algum profissional que cria um livro de história, muitas vezes ele cria ali com seus revisores. O irmão Itamar Coutinho também tem professores, revisores para fazer seus livros, mas eles criam ali com a ideia de outras pessoas, nem é a dele. Ele não sabe nem o que está no livro, não sabe nem falar sobre o assunto, não faz nem ideia do que escreveu. Muita gente faz isso, mas o irmão Itamar Coutinho, ele sabe de capa a capa sobre o seu livro ali do Luiz Franciscon, e de todas as cartas, muitas coisas. Vocês não fazem ideia, só vendo mesmo. Eu tive a oportunidade de ver de perto, gostei bastante, e não vejo a hora de ver essa inauguração, deixando tudo certinho, tudo ali para as pessoas verem na exposição, poder pegar, poder folhear e ver as cartas de perto, que tá ali. O irmão Itamar Coutinho faz questão de carimbar cada item, porque são coisas que são preciosas, assim, de valor, é um valor de conhecimento muito grande, que muitos não têm, e ele conseguiu, ele foi atrás, O irmão Itamar conversou, teve
conseguiu coisas lá dos Estados Unidos, de parente do irmão Luiz Franciscon. Então, irmão, é algo muito sério que ele fez. Vocês vão ver falas de Luiz Franciscon que muitos anciãos cooperadores nem sabe que ele falou, questões contraditórias, coisas que ele ficou contente, coisas que ele ficou descontente na formação da congregação cristã no Brasil, né? Coisas que ele aconselhou a tomar cuidado, né? Eu lembro de uma das cartas que me pegou forte, assim, que foi na construção do Braz. Só vocês vão ver, né, o que ele falou. E Luiz Franciscon me impressiona, a gente não pode ter idolatria por ninguém, né, nessa terra, mas me impressiona assim a ousadia, digamos assim, a coragem e a fé real para fazer o que ele fez e enfrentar o que ele enfrentou, tudo aqui, como muitos outros missionários, né? E iniciou aqui a Congregação Cristã no Brasil. Depois de um tempo, claro, veio a esse nome, Congregação Cristã no Brasil. E Luiz Franciscon ficou para os Estados Unidos, não voltou mais. Vai ter os motivos, vocês podem perguntar para o irmão Itamar, vocês vão ver nas cartas o que dá a entender o motivo dele não ter continuado vindo aqui. Claro que os irmãos ficaram em contato. Ele era uma pessoa que anunciava o evangelho e não perdia a comunhão fácil assim com as pessoas, embora ele sabia que muitas vezes você anuncia o evangelho e algumas coisas tomam outros caminhos. Tanto que a igreja que ele ficou nos Estados Unidos não tem nada a ver com o CCB, com a congregação, e a igreja se seguiu, né, com a sua liturgia muito diferente do que os irmãos pensam. E teve gente aqui no canal que chegou a inventar, pessoas chegou a mentir nos comentários para defender a denominação, que ele falava que a CCB era graça. Nunca Luiz Franciscon falou isso, muito menos a sua igreja, né, na Argentina é parecida com a congregação em tudo, né, que ele foi, e a dele lá nos Estados Unidos também tem escolas dominicais, né, tem escolas para crianças de ensino bíblico, coisas que hoje aqui o povo tem tanto medo. E ele continuou totalmente diferente. E vocês podem ver tudo isso, né? Tudo isso se manifestando ali quando você vê o acervo e quando você conversa com o irmão Itamar. Você conhece real e verdadeiramente a história. Porque ele foi atrás das histórias, das cartas verdadeiras. Ele falou, teve contato com familiares, né? E muitas coisas, muitos nem têm. E coisas ainda que estão para vir, né? Que o irmão Itamar Coutinho está para trazer à tona. São muitas informações. E isso é bom, irmãos, porque quando a gente começa a pensar no crescer na graça e no conhecimento que as Escrituras nos manda fazer, nós começamos a entender o que é graça de Deus e o que é uma denominação. O que é um movimento dos homens, né? Vamos falar dos homens. A obra de Deus, como eu sempre falo, é o que se tornou evidente, físico, após a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o ato da nova aliança que foi ter dado a vida na cruz por todos nós, porque nós não conseguimos nos salvar por mérito nosso, conquistar salvação. Jamais, porque no céu não entra pecado. E quem que vai passar uma vida aqui, digamos lá, obviamente você não pode comparar porque seríamos injusto, uma pessoa que vive 40 anos com uma que vive 80, mas quem que passa a vida inteira sem pecado? Destituídos todos estão, todos pecaram. E a lei, a natureza humana é de ser pecador sempre. Não consegue por justiça própria. Jesus entregou a vida por nós e fez essa obra que foi iniciar várias denominações. E assim iniciou tantas outras que nós sabemos aí, tantas pentecostais, neopentecostais, as reformadas, as igrejas que ficaram aí no protestantismo e vivendo açoites, mortes, né, perseguições, e Deus fazendo obras em todas delas por causa da fé desse povo. Então nós não podemos aqui nomear placas como real e um caminho verdadeiro. Não tem nem como você fazer isso, porque Deus está lá julgando por Ele mesmo. Se você faz isso, você tira o mérito de Cristo. Você tira o mérito de Cristo escolher um lugar. E Luiz Franciscon, como um missionário, ele nunca foi assim, dessa maneira, e por lugares, e sim pelo Evangelho. Luiz Franciscon, ele era diferentemente de que muitos pensam, que muitos querem ser líder de uma igreja, ser pastor, ser alguém, ele era um missionário, algo muito mais complexo, muito mais difícil, que poucos querem fazer isso. Poucos querem ser um missionário. Só o missionário sabe o que é servir a Deus sem placa de igreja. E muitos ainda chamam esse irmão, Luiz Franciscon, de golpista. Ele deu golpe na igreja presbiteriana. Quando ele percebeu as coisas que ele não concordava, ele ainda ficou um tempo na igreja presbiteriana.
depois que ele foi sair da igreja presbiteriana. Não é uma pessoa que foi lá e resolveu tramar algo para destruir a igreja ou condenar os presbiterianos, falar que eles estão condenados ao inferno. Isso que ele fez não foi um golpe, foi uma decisão, né, que ele tomou ali em alguns dias, e isso se passou um tempo, e depois que ele foi totalmente se desligar e partir para suas missões. E então não tem nada a ver uma pessoa discordar de uma igreja, porque nós vemos divisões em quase todas as igrejas. Todas as igrejas elas têm a sua divisão. Presbiteriana tem presbiteriano independente, né? A Assembleia de Deus são várias Assembleias de Deus, mas Deus está muitas das vezes fazendo e agindo no meio delas, né, no meio daquele povo. Podemos aqui muitas das vezes não concordar, discordar da sua liderança, de alguns líderes, falar aqui no canal, mas jamais colocar todo mundo como condenado. Não estamos fazendo o papel do acusador, que é o diabo. E nós não podemos pegar esse papel para nós assim tão fácil, né? Se você é salvo por Cristo, se você sabe que Cristo é o verdadeiro pastor, o sumo pastor de toda a humanidade que professa a fé nele, é Jesus Cristo. E só ele pode condenar ou achar que uma igreja que estão ali, pessoas que estão servindo na inocência, muitas vezes por atos errados dos seus líderes, é só Jesus quem vai saber se essas pessoas estão condenadas ou não. Tanto é que a fé promove muitas vezes na vida desses milagres, promove muitas das vezes maravilhas, estando dentro de igrejas que você muitas das vezes repudia pelo nome ou pela sua liderança. Só Jesus pode salvar, né? Só Jesus pode salvar essas pessoas. Você não salva pessoas com o nome de uma igreja que você criou, porque eu criei uma igreja aqui que prega o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, irmãos, algo muito complexo de se dizer hoje, pelos N motivos que a gente vê, motivos teológicos mesmo, as divergências de teologia. Eu posso fazer uma faculdade de teologia num lugar e ter adotado aquilo como real e certeza de um caminho melhor de eu evangelizar, ou um caminho melhor de eu produzir pessoas realmente salvas, quando, no entanto, muitas das vezes, até mesmo, igrejas que não têm professa tanto estudo bíblico, criando muitas vezes um parâmetro para pessoas batizarem depois, às vezes elas só ouvem aquilo por obrigação também, batiza sem saber o porquê batizou. Mas a intimidade com Deus, algo relativo e intrínseco a nós e individualmente a nós, isso ninguém pode julgar, só Jesus Cristo. Embora muitas vezes estamos num lugar legalista, as pessoas são representatividades delas são religiosas, mas o coração, aquilo que está íntimo nele, o amor de Cristo, muitas das vezes, irmãos, é outro que você aparenta ser uma pessoa muito sábia do evangelho, ele não tem aquilo, tem na simplicidade muitas vezes de outro. Então não tem como entrarmos nesse mérito. Agora essa questão todas, irmãos, a gente pode ver, por exemplo, aqui no Jeremias capítulo 9 e no versículo 4 em diante. Cuidado com seu amigo, não confie nem mesmo em seu irmão, pois irmão engana irmão, e amigo calunia amigo. Todos trapaceiam e mentem, ninguém diz a verdade, com língua experiente contam mentiras, cansam-se de tanto pecar, amontoam falsidade sobre falsidade e se recusam a me conhecer, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, eu os purificarei e os provarei, como se faz com um metal. Que mais posso fazer com o meu povo? Pois sua língua dispara mentiras como flechas envenenadas, falam palavras amigáveis a seus vizinhos, enquanto no coração tramam matá-los. É isso que eu estou falando para vocês. A vivência, na verdade, pela fé, é algo intrínseco de cada um, é algo especialmente dele, é o que ele vive. Nós estamos aqui muitas das vezes denunciando algumas coisas que não concordamos, mas nem por isso condenamos a uma pessoa que quer servir a Deus em uma denominação. E o que você precisa fazer é realmente se desligar um pouco da placa denominacional, daquilo que você acha certo, se desligar um pouco da raiva de outra denominação ou do repúdio a outras denominações e se ligar em Cristo, sabendo que o lugar que você está pode um dia se tornar corrupto, por causa que são pessoas, são homens, liderando homens, mas a fé ela deve estar firmada somente em Cristo. E como você faz isso e se alimenta dessa palavra e desse Espírito Santo verdadeiro, você mesmo, crendo e acreditando e buscando na palavra de Deus, que é as Escrituras, em oração, firmando muito mais a sua fé naquilo que você ora, na sua intimidade com Deus, naquilo que você lê, e se desligando um pouco de homens. Não existe homens algum que consiga trazer para você
essa fé é sua, a salvação é através de Cristo, mais nada, mas a fé é sua. A fé não é dependente de um homem que coloca em você as suas regras, os seus açoites, as suas condenações, as suas ameaças. Jesus não é assim, Ele é amor. E muitos falam, Deus é bom, mas também é um fogo consumidor, porque Ele espera muitas das vezes esse fogo nunca para Ele, é sempre para o outro. Mas esse amor Ele também não consegue obter, porque Ele está sempre pensando na vida do outro. Como será o outro? Será que ele está certo? E um jeito de pior que existe no ser humano é o menosprezo do próximo. Isso que é o pior que existe, é a falta de não olhar a trave que está no olho. E olhar primeiro querer olhar no outro para se sentir bem, buscar defeitos no outro para poder se sentir bem. E isso tem muito por aí. Bom, irmãos, o que eu queria falar aqui era um pouco sobre isso e falar sobre essa inauguração, de que vai ser muito bom para quem puder ir lá e conhecer. O Itamar Coutinho vai estar nesse dia aí, vai receber vocês, ou quem puder ir lá, ele vai poder tirar dúvida de vocês, certamente. E é isso aí, irmãos. Deus abençoe grandemente a todos, se inscreve nesse canal, entra no canal do Instituto Medita Fé, conheça os irmãos lá e adiciona o WhatsApp, né, para vocês poderem conversar com os irmãos, tirar suas dúvidas, e vai estar aí no final do vídeo. Contribua com esse canal, ajude o canal a crescer, a desenvolver, e mais que a gente mais precisa aqui, irmãos, é melhorar na situação, pra gente começar a fazer umas lives com vocês, né, mas eu acredito que Deus nunca desamparou esse canal. É um canal que é difícil de crescer, igual muitos crescem, porque você, não sendo extremista, não sendo idólatra de placa, você também não é do lado do extremo, daquele que repudia, daquele que quer ver o fim, daqueles que falam muitas vezes que não quer, mas vê só ao lado que poderia destruir a igreja, para ele seria melhor, né? Então, como é um canal assim, é que na parte de ser imparcial e não ser parcial, tanto para aquele que quer ser extremo na crítica, muito para aquele que quer ser idólatra da denominação, então o algoritmo não entrega muito, né? O algoritmo ele é feito de extremos. Você vê pela política, canais de esquerda crescem tanto, canais de direita crescem tanto, mas uma pessoa que não tem isso de esquerda e direita com ele, muitas vezes o canal não cresce, né? Porque o povo, infelizmente, vive de extremos. Mas Deus abençoou até aqui, chegamos aos nossos 40 mil inscritos. Peço que os irmãos se inscrevam no canal, deixem o seu like, paz e graça verdadeira e até o próximo vídeo.